Antes de começar esse vídeo, eu vou começar com um convite para que quem quiser participar de leituras conjuntas em um grupo comigo. Eu criei um grupo no Discord já tem um tempo, né, lá no Victoba. Então podemos fazer leituras conjuntas naquele grupo, discutirmos obras naquele grupo e ao final da leitura do livro fazemos aí um encontro online via Zoom ou Meetup, enfim, o que der. Eu tenho a ideia de que façamos primeiro leituras de autoras brasileiras esquecidas ou cuja obra estava fora de circulação, digamos assim. E aí, totalmente de forma arbitrária, eu escolhi um livro que eu estou ansiosa para ler, que é um lançamento desse ano, que é o livro Nhonhô Rezende, de 1918, da Iracema Guimarães Vilela, um livro que está em lançamento pela editora Carambaia, com o pós-fácio da professora Constância Lima Duarte. E esse livro será lançado no início de março, e a minha proposta, eu fiz um cronograma de leitura que deixo linkado aqui, é que leiamos 100 páginas por semana. Um livro tem cerca de 400 páginas, a ideia é ler 100 páginas por semana, eu coloco lá bonitinho os capítulos de cada semana, começando no dia 10 de março e terminando no dia 7 de abril, e aí no dia 7 de abril podemos fazer esse encontro aí ao vivo para conversarmos sobre esse livro. E a minha vontade, né, o meu desejo, o que eu acharia legal, é que fizéssemos leituras conjuntas dessas autoras mês a mês. A cada mês uma autora diferente. Aí. Esse é um período muito bom porque há muitas publicações, né? Relançamentos de obras que estavam fora de catálogo há muitos anos, autoras que estão sendo redescobertas pelo público em geral. Então, há uma grande quantidade de obras que podemos escolher aí para as nossas leituras. Então, o grupo no Discord se chama Salão de Diletantes, vou deixar o link aqui na descrição. E espero que vocês animem de participar. Se quiserem indicar livros também, autoras que gostariam de conhecer, seria bacana. É um pouco na linha do meu podcast Clássicas Sem Classe, né? São autoras sobre as quais eu gostaria de falar lá. Ou autoras que eu já tenha falado, né? Posso fazer releituras também. Vocês escolhem. Espero que animem de participar da leitura desse livro da Carambaia. É isso e até mais. Okay, sitz. Good boy. So. Yeah. Dois livros que terminei, que tratam de mulheres artistas que viveram na primeira metade do século XX em contextos diferentes. O primeiro deles, Não Éramos Modernas o Suficiente, Mulheres Artistas e os Limites do Modernismo Alemão, de Marcia Meskimon, livro publicado em 1999. E ele vem tratar de artistas que trabalharam profissionalmente como pintoras, ilustradoras, principalmente, durante a República de Weimar, na Alemanha, anos 20 e 30, e que na sua época foram bastante reconhecidas e foram depois esquecidas. Então esse livro vem, primeiramente, buscar essas artistas e trazê-las de volta aí ao conhecimento do público. A autora vai dividir os capítulos do livro de acordo com imagens da mulher que eram populares ou que eram comuns, que eram objeto de discussão na época da República de Weimar. Então ela vai tratar da imagem da prostituta, da mãe, duas imagens que eram frequentemente contrapostas, da dona de casa, Hausfrau, da nova mulher, de Neue Frau, e aqui não confundir com nova mulher ali no final da época vitoriana, né? Essa nova mulher da década de 20 até a década de 30 é uma concepção um pouco mais popularizada, menos politizada, né, do que foi ali na época vitoriana no Reino Unido. Talvez um pouco parecido aí com a questão das flepas. E vai tratar também, por fim, da figura da garçona, né? A pessoa andrógena, representação da androginia no discurso, tanto político na época de Weimar, como também na representação simbólica na arte. A autora, ela escolheu, e aqui ela deixa claro na introdução, tratar de
principalmente pintura e ilustração. Então ela não vai tratar de artistas que trabalharam aí com fotografia, às vezes aparece uma e outra, mas não é o foco, nem com, por exemplo, escultura. Então o foco é pintura. E o foco também é artistas que trabalhavam na linha dos realismos, digamos assim, da nova objetividade, né, Neue Zärtlichkeit na época, e da arte figurativa. Porque a autora vem questionar o conceito canonizado na Alemanha, né, de modernismo, né, gente? Modernismo é um conceito aí que principalmente hoje é muito criticado, mas pouco estudado nas suas minúcias, eu acho, muito confundido com pós-modernismo. Então a gente pode falar talvez de modernismos, né, em diferentes contextos, em diferentes países, enfim. E então ela veio focar no que se canonizou como modernismo na Alemanha. E ela vem questionar esse conceito homogêneo de modernismo, esse cânone, que excluiu essas pintoras da tradição dos realismos e da arte figurativa, e que foi associado esse cânone com o abstracionismo e com o expressionismo alemães. Então a gente está falando só da arte alemã, tá? Se a gente for parar para outros campos geográficos, outros contextos, modernismo canonizado, inclusive, pode ter outros elementos, tá? Na arte, especificamente. Então ela vem questionar esse conceito homogêneo de modernismo, que ela vê que na época dos anos 30 e 20 e 30, esse conceito de modernismo estava em fluxo, ele era heterogêneo, e essas artistas participavam das discussões modernistas daquele tempo, com a arte figurativa que produziam. Posteriormente, no pós-guerra, veio a se formar e se canonizar um conceito de modernismo que, segundo a autora, seria reducionista e seria muito homogêneo e teria, então, excluído boa parte dessa arte figurativa, um pouco porque a arte realista e figurativa, em todos os campos do espectro ideológico, era vista como criticável. Então, era associada como a arte chancelada pelos nazistas, de um lado, mas também era identificada como a arte chancelada, como a arte soviética. Então, todos os campos do espectro ideológico, na formação desse cânone modernista, tendiam a excluir os realismos, ou a arte figurativa, que associava aí, ou com o nazismo ou com a arte soviética. Esse seria um ponto por meio do qual essas artistas teriam sido excluídas, muito embora tenham participado, na época, das discussões modernistas e sido profissionalmente bem-sucedidas nesse campo artístico. Outro ponto que a autora vem analisar é a condição da mulher, né? Em que medida a condição da mulher influenciou nessa marginalização. E aí também vem estudar como o conceito canonizado de modernismo é um conceito que criou uma codificação do feminino bastante simplificadora, bastante homogênea e que não dá conta da experiência da mulher. E como homogênea, simplificada, como essa visão do feminino pelo modernismo canonizado construiu esse feminino como algo inferior, como algo ligado às massas, como algo não intelectual, e ao construir essa visão de feminino assim tão simplificada e considerada como hierarquicamente inferior, como o modernismo canonizado, novamente, na Alemanha, a gente está falando desse contexto específico, teria então excluído todo esse espectro de experiências que eram codificadas como femininas e de representações simbólicas codificadas como femininas, e que esse processo teria, então, também levado à exclusão dessas artistas desse cânone modernista alemão desse tempo. Então, é dessa base teórica que a autora parte. É um livro do final da década de 90, então ele vai levar em conta as discussões de gênero daquele tempo, né? Então, hoje em dia a discussão já é diferente, então tem que ter em conta isso também, especialmente no capítulo final da Garçonna, né? Da androginia. A discussão de gênero na década de 90 é muito diferente da discussão de gênero hoje, né?
Tem que se fazer essa pontuação. As artistas tratadas nesse livro naquela época eram menos conhecidas e menos acessíveis do que são hoje. Um ponto negativo do livro é que há representação de algumas pinturas mencionadas, mas as pinturas, elas são em preto e branco. E assim, o leitor desse livro na década de 90 tinha muito menos acesso a essas pinturas do que nós hoje. Nós hoje temos a internet, é muito fácil procurar e buscar e achar todas as pinturas mencionadas nesse livro na internet. Mas o leitor da década de 90 não tinha isso. Então talvez teria sido importante, né, que essas pinturas tivessem uma reprodução em cores, mais reproduções de pinturas citadas. Ela cita muitas pinturas, mas apenas poucas elas são realmente representadas aqui. E o que ela faz é fazer um estudo, primeiro, histórico, do contexto de figurações da mulher na sociedade de Weimar, né? Representações da mulher na sociedade de Weimar, nesses 5 campos temáticos, né? E pegar pinturas que representam cada um desses campos temáticos, analisar essas pinturas, contextualizar um pouco da vida das pintoras, contextualizar um pouco da discussão sobre aquele tema na República de Weimar, temas da maternidade, temas do controle de natalidade, tema do aborto na República de Weimar, como o controle de natalidade e aborto era uma discussão só naquela época, e temas também da prostituição, tema dos novos papéis de gênero da mulher, da profissionalização da mulher. Todos esses temas ela vai discutir por meio de pinturas, que ela analisa, então, por meio de comparação com pinturas que foram mais consagradas, digamos assim, no modernismo alemão. Então ela analisa uma pintura consagrada, geralmente de um pintor homem, analisa a perspectiva daquela pintura e em que medida aquela pintura, na verdade, com o objetivo de chocar ou desestabilizar o espectador, reforça ideias tradicionais, né, a pintura de um autor canonizado, e depois pega a pintura de uma dessas autoras esquecidas e vem mostrar em que medida essa pintura traz uma nova perspectiva, que vai quebrar, então, essas ideias tradicionais que se tinha sobre mulher. A ideia tradicional que se tinha sobre a mãe, a artista, enfim. E ela vem discutir, então, essas pinturas em diferentes âmbitos, né? No âmbito estético e no âmbito também sociopolítico, naquele contexto de Weimar. O que ela faz na leitura dessas pinturas não é tanto dizer o que as pinturas significam, né? Mas é dizer como essas pinturas constroem significado, né? Como essas pinturas são significadas, como essas pinturas são lidas e como elas participaram do discurso naquele tempo, tanto o discurso estético como também o discurso sobre o tema específico, aí, diversos temas naquele tempo. Então, como as mulheres foram não vítimas exatamente de um discurso já construído, mas como elas naquele tempo tentavam participar daquele discurso e construir novos significados, né? E como a arte que elas produziam era parte disso. Então é meio que essa a perspectiva da autora. Ela vem então trazer diversas experiências de mulher para quebrar um pouco a visão homogênea do que era a arte modernista alemã, né, na República de Weimar, e do que era essa visão codificada de feminino, né, que é a versão canonizada da arte modernista impôs. Então ela vem trazer diversas experiências de mulheres, vidas diferentes de mulheres, para dizer que modernismo, na verdade, não tem essa visão tão homogênea, são modernismos, né? E também a experiência da mulher é múltipla em todos esses temas, né? A experiência da maternidade pode ser diferente, enfim. Talvez quando a gente fala de maternidade e arte, há a tendência de se pensar negativamente, né? Como que a maternidade e a responsabilidade relacionada a isso pode impactar negativamente a carreira da artista. Isso é um fato, mas a Márcia vem trazer também como que o processo criativo e o processo de ser mãe, eles se interagem. Então ela vem sempre trazer multiplicidade de experiências para quebrar visões homogêneas nesses diversos tópicos relacionados à figura da mulher na República de Weimar. Eu não sei até que ponto, ao querer
quebrar visões homogêneas, ela vem criar também uma nova visão homogênea da coisa, tá? Às vezes algumas interpretações podem levar, sim, a essa tendência. Mas eu gostei muito da proposta dela e gostei muito da escrita dela. É um livro de pesquisa acadêmica, que vem participar do diálogo das pesquisas acadêmicas feitas naquela época. Então pode ser que seja um jargão, assim, um pouco seco, não sei, às vezes, principalmente na introdução, quando ela vem trazer realmente sua posição teórica no debate, mas eu gostei muito da escrita dela. Então quero ler mais livros dela, inclusive, mais recentes. Esse foi o livro, então, sobre o modernismo na República de Weimar. Em seguida, eu peguei um livro sobre artistas britânicas, tá? Na primeira metade do século XX. E é o livro Viajando para Fora, que é uma referência clara, né? O primeiro romance da Virginia Woolf. Artistas mulheres britânicas do sufrágio até os anos 60, da Caroline Trent. Esse é um livro bastante recente, de 2019. E aqui a proposta e o estilo são totalmente diferentes da Marshall. A Caroline, ela vai trazer biografias de diversas artistas britânicas que viveram na primeira metade do século XX. Tá? O foco do livro são artistas, principalmente que produziram na década de 20, 30, 40 e 50. Às vezes ela vai trazer artistas que produziram um pouco antes, raramente, e no último capítulo ela até vai trazer alguns artistas que produziram na década de 60 ali, mas o foco é de 20 a 50, né? A época de produção, assim, das artistas que ela menciona. E aqui ela vai fazer biografias das artistas, tá? Então ela vai falar vai pegar focos temáticos também, diversos focos temáticos, maternidade e vida artística, casamento entre artistas, casamento entre uma artista e pessoas de profissão diferente, guerra, representações da guerra por mulheres, todo tipo de profissionalização, sufrágio, diversos temas ligados à vida no Reino Unido na primeira metade do século XX, e trazer autoras que tiveram um embate com esses temas na sua vida e na sua obra. Então, nesses diversos temas, ela traz diversas autoras, e não vai ter o foco tanto em ler obras ou de interpretar as obras apresentadas, mas realmente de falar sobre essas artistas, quem elas foram, onde estudaram, com quem conviviam, a importância do networking, né, se elas participavam de algum grupo, se elas tinham algum mecenas, enfim, esse tipo de elemento, e o embate que elas tiveram na vida delas com diversos temas. E aqui também ela tem uma proposta de multiplicidade, né? Quando ela vem falar, talvez, de maternidade, ela vem trazer diversas experiências diferentes de maternidade e vida artística. Então ela vem trazer diversas experiências diferentes de casamento, de companheirismo, de relação de musa com o artista, de relação simbiótica numa parceria artística, diversos exemplos negativos e positivos. Vem fazer um quadro assim também bastante múltiplo, que também quebra visões homogêneas do que seria a arte produzida por mulheres, ou mesmo do que foi a arte produzida no Reino Unido nessa época, né? É um livro também mais leve, de leitura mais leve, as propostas são diferentes, né? O livro da Marcia Meskimon é um livro acadêmico, né? Para participar de um diálogo acadêmico, que já existia naquela época. E o livro aqui da Caroline é um livro para o público em geral, para trazer essas artistas e mostrá-las. As obras são apresentadas em cores, então isso eu achei um pouco melhor. De novo, não dá para reproduzir todas as obras mencionadas, mas aqui há muito mais obras reproduzidas do que, por exemplo, no livro da Marcia. As obras são principalmente pinturas, mas a autora também vai mencionar escultoras, fotógrafas, ilustradoras. Então é uma gama maior de produções artísticas, porque aqui ela não quer especificamente falar do modernismo, né, mas simplesmente falar da arte, das artistas que se profissionalizaram naquele período no Reino Unido. Então é mais variado, essa que eu gosto bastante. Também há reproduções de fotografias das próprias artistas mencionadas. E como eu disse, é uma escrita muito mais leve para o público em geral. Então se você quer saber, ter uma visão geral aí de várias artistas, talvez pouco comentadas, algumas são
bastante conhecidas, hoje eu acho. Algumas menos, enfim. Eu acho um bom livro. Claro que, até pela quantidade das artistas abordadas, é bem resumido, né? As biografias são bastante resumidas. Também você pode sentir falta aí de análise de obra, né? Não sei, aqui é uma obra mais biográfica, de história da arte, e não de crítica de arte, né? Enquanto que o livro da Marcia é uma mistura de crítica de arte, mas muito também focado num tratado sociológico, sócio-histórico da época de Weimar. São bem diferentes os livros, até na escrita. E é engraçado que a Caroline, nesse livro das artistas britânicas, ela menciona muito a Virginia Woolf. Não é à toa que ela escolheu esse título. Diversas obras da Virginia Woolf para pensar a condição da mulher como produtora de arte. Então, eu achei interessante, mas não é um livro teórico, então ela não vai discutir profundamente, não vai assumir posição no debate, enfim, ela vai realmente falar das artistas, e você, leitor, interprete isso como quiser, tá? Com o viés teórico que você quiser. É um pouco assim. E é um livro bastante bonito, assim, até pelo fato da reprodução ser em cores. É isso. São 2 livros bastante diferentes, eu achei complementares, estilos diferentes, e gostei de conhecer essas artistas. Recomendo para quem tem essa obsessão por arte produzida por mulheres. São duas aproximações interessantes, e por quem quer descobrir mais artistas aí um pouco menos discutidas. É isso e até mais. Tchau!